como definir os nichos e segmentos mais promissores para eu atuar? É uma pergunta que você deve ter. É uma dúvida que você deve ter saído com ela da aula 1, porque a gente falou sobre isso na aula 1. E é uma dúvida, a primeira dúvida que eu quero tirar aqui. E quando eu falo nicho, galera, só para a gente aterrissar aqui no contexto dessa aula, nicho, quero que vocês entendam como uma fatia do mercado. Então, quando eu estou falando aqui de consultoria ambiental, como você criar uma consultoria ambiental que fatura de 20 a 30 mil reais por mês, até dezembro de 2022, quando eu estou falando isso, eu estou falando o seguinte: o mercado é o mercado da consultoria ambiental. Só que o mercado da consultoria ambiental tem vários nichos, tem várias áreas de atuação. Tá? Então, quando fala em nicho, quer que você entenda assim, uma fatia do mercado. E a gente viu na aula 1, inclusive, que é extremamente importante a gente focar em um nicho específico, para que a gente demonstre autoridade, para que a gente consiga se destacar dos demais que querem atender todo mundo, de todo jeito. Eu mostrei para vocês, provei para vocês por A mais B na aula 1, que você só vai ser visto como uma autoridade se você se posicionar como alguém que resolve um problema específico, como alguém que foca em alguma coisa específica. Porque aí as pessoas que estão envolvidas, os potenciais clientes que estão envolvidos nessa fatia de mercado, vão te ver como autoridade e vão estar dispostos a pagar mais para você do que os demais, e você consegue se destacar da manada de consultores ambientais que existe por aí, e isso aí vai fazer você faturar de 20 a 30 mil por mês na sua própria consultoria ambiental. Mas aí a pergunta, como eu defino meus nichos de atuação? Muitas vezes eu pergunto isso para a galera, e a galera fala: eu quero trabalhar com recuperação de áreas degradadas, eu quero trabalhar com gerenciamento de resíduos sólidos, eu quero trabalhar com licenciamento ambiental. Cara, qual é a diferença de um para o outro? Quais são os mais promissores? Como é que eu faço para definir essa parada? E na verdade é que eu sempre ensino alguns critérios para você escolher um bom nicho de atuação. Porque o nicho de atuação é que vai dizer se você vai conseguir faturar de 20 a 30 mil reais por mês até dezembro desse ano, ou se você não vai conseguir faturar isso. A escolha do nicho é que vai definir se você vai ter oportunidades para atuar ou não. A escolha do nicho vai definir o seu resultado no seu próprio negócio de consultoria ambiental. Então, para isso, você tem que ter critério. Na verdade, é que existem vários critérios. Como aqui meu tempo é limitado, eu vou falar aqui alguns critérios que eu acho muito importante para você definir na hora de escolher um nicho, tá? Então, olha, são 3 critérios que eu quero trazer aqui para vocês, tá? São pré-requisitos para definir o nicho. E eu quero que vocês entendam isso aqui como se fosse um filtro, tá? Você tem lá uma série, é como se fosse lá uma água está passando num filtro, e essa água são ideias de nicho. E aí você vai passar por um filtro, só vai passar do outro lado do filtro o que está mais puro, o que está mais limpo ali, vai tirar toda aquela sujeira, que são nichos que não são tão promissores para você assim, que por você não ter a ideia de mercado ainda, você talvez tenha meio em dúvida, que não é um bom nicho para você atuar. Então, que filtro é esse? O filtro ele é formado por pré-requisitos, e são vários. Aqui eu trouxe 3 para a gente conversar sobre. Então, quais são esses 3 pré-requisitos? Primeiro, a sua área de formação. Então, o nicho que você vai escolher tem que haver algum tipo de compatibilidade com a sua área de formação. Então, olha, se você é engenheiro ambiental, existem vários nichos que você pode atuar. Por exemplo, o nicho de licenciamento ambiental, o nicho de talvez regularização de imóveis rurais, um nicho de crédito rural, um nicho de gestão ambiental propriamente dito, no sentido de sistema de gestão ambiental, ISO 14001, ISO 9001, essas paradas aí, tá? Então são nichos que o engenheiro ambiental ele pode atuar, existem vários outros aqui, tá? Se você é engenheiro agrônomo, você tem nichos mais específicos, tá? Às vezes esses nichos eles são semelhantes de formação para formação, a gente vai discutir sobre isso, mas de acordo com a sua área de formação, existem alguns nichos que você tem que ver como compatibilidade com a sua formação. Então os nichos que você já deve ter pensado em atuar, ele é compatível com a sua formação, você consegue, por exemplo, ser responsável técnico por aquele projeto, tá? E a gente vai discutir sobre essa questão de responsabilidade técnica. Você não precisa ser responsável por todos os projetos de um trabalho dentro de um nicho, mas é importante que haja um mínimo de compatibilidade para que você não fique totalmente dependendo de outras pessoas para fazer qualquer tipo de trabalho. Porque quanto mais você depende de outras pessoas, menos você vai ter sua margem lá num contrato. Você vai ter que pagar os profissionais também. Então, essa é uma dica que você já fica aí na cabeça. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Então, primeiro, a área de formação.
Não. Segunda, aptidão. E quando eu falo aptidão, eu quero falar o seguinte, ó. Predisposição técnica para desenvolver os trabalhos. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Na faculdade, quando a gente está lá na nossa faculdade, existem algumas disciplinas que a gente tem mais afinidade, não é verdade? Algumas disciplinas que a gente gosta mais. Cara, essa semana vai ter aula de recuperação de áreas degradadas. No meu caso, foi todas as disciplinas que envolviam avaliação de impactos, estudos ambientais, eu sempre gostei muito, tá? Então, quando tinha aula dessas disciplinas, eu sempre gostava. Ecologia, essa parada mais que envolve projetos, aula de campo. Então, mas existem algumas disciplinas que você não gosta tanto. E essas disciplinas que você tem mais afinidade, o que é que você naturalmente desenvolveu? Uma predisposição técnica para desenvolver os trabalhos. Por quê? Porque se você gosta mais, você estuda mais, você leu mais sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta aqui para você agora, se eu te chamasse para fazer uma live no meu Instagram, sobre qual tema você queria que a gente discutisse? Eu tenho certeza que você pensou agora num tema que você mais domina, que você gosta mais de conversar, que talvez você tenha feito algum artigo científico, talvez tenha sido o tema do seu TCC. Então, quais são as áreas que você tem mais predisposição técnica para desenvolver os trabalhos? Então, isso é um bom pré-requisito para escolher o nicho, porque isso já vai te colocar à frente. Tá? Mas eu não tenho experiência com nenhum trabalho, como é que eu vou fazer um trabalho, mesmo dessas disciplinas que eu mais gostei, eu nunca fiz nenhum trabalho. Calma que eu vou falar como é que a gente vence esse obstáculo aí, de não saber fazer bem um trabalho, mesmo que tenha uma predisposição, tá? Então vamos lá, vamos com calma. Então o segundo critério é aptidão. E o terceiro critério é demanda. Um dos maiores erros que eu vejo profissionais cometerem é definir um nicho, dizer que quer trabalhar numa determinada área, sem nunca ter pensado na demanda, ou seja, na tração de mercado, potencial de retorno financeiro que aquele nicho ele é capaz de te dar. Então, por exemplo, às vezes eu falo com alguns profissionais da área ambiental, eu quero trabalhar com um plano de recuperação de áreas degradadas. Opa, é um nicho muito massa, eu faço muitos projetos como esse também, acho muito show de bola esse nicho. Aí eu pergunto, cara, você já analisou um pouco do mercado disso aí na sua região? Você já viu se tem demanda, tem tração de mercado? Será que você conseguiria aí fechar contratos na sua cidade mesmo? Porque a ideia, galera, não é você ficar tendo que trabalhar no outro lado do Brasil. Não, o meu projeto aqui é te entregar o princípio, os primeiros passos para você construir a sua carreira de sucesso aí na sua cidade, perto da sua família, perto dos seus amigos. Eu achava que isso era impossível também, tá? Mas eu vi que não é, e eu estou ensinando as pessoas agora que não é impossível. Muitos dos meus alunos estão conseguindo ter uma carreira de sucesso perto da sua família. Por que não? Por que não? Por que isso não é possível? Quem foi que disse a você que isso não é possível? Tá? Então, olha, é possível. Então, para isso, você precisa entender sobre demanda, você precisa estudar essa parada. Então, essa área que é compatível com sua área de formação, que existe uma predisposição técnica da sua parte para fazer esses trabalhos, ela tem demanda? Você acha que ela tem demanda? E quando a gente está começando um negócio, tudo vem muito da parte de você ter o bom senso, de você ter a parada do achismo. Só com o tempo dos testes vão dizer a verdade. Mas a gente tem que partir, a gente começa com uma página em branco e a gente tem que começar a escrever essa parada. E o tempo vai melhorar as nossas técnicas, as nossas estratégias. Então a gente tem que definir isso daí. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.